Ser muito diferente, né? A minha mãe se separou do meu pai, eu tinha por volta de 7 anos, né? Nós morávamos no bairro, no subúrbio, quando conheceu o meu padrasto Alexandre, e nós saímos de um bairro bem pobre, no subúrbio, para vir morar na beira da praia, né? 3 empregados em casa, então isso muda muito a cabeça, né? De uma criança na época, 7, 8, 9 anos. E fui estudar num dos melhores colégios que tinha aqui na Barra. E chegando lá, vi os adolescentes, 14, 15 anos, todos eles com carro, cheio de meninas e alguns já fumando cigarro, né? Então eu achei que aquilo era legal, né? Aquela tribo que era bacana. Os adolescentes, né? Não, na verdade, na teoria, não poderiam nem ter carro. Com 14, 15, todos com carros novos, as voltas cheias de meninas e fumando e tal. Eu achei aquilo muito legal. Foi quando eu experimentei a maconha pela primeira vez dentro do colégio, com 12 anos de idade. E isso foi só o início, né? Aos 15 anos eu comecei a usar cocaína e a coisa tomou uma proporção que eu comecei a me envolver com assalto à mão armada até chegar a gerenciar o tráfico de drogas em algumas comunidades. E passado um tempo envolvido com tudo isso, eu fui preso. Fui preso num assalto à mão armada. Fiquei preso por 4 meses, 5 meses. E foi quando, através de uma tia que congrega com a gente aqui também na Sara Nossa Terra, missionária, eu tive o primeiro contato do Deus verdadeiro qual a gente hoje segue. Como eu disse, eu fui preso num assalto à mão armada, a vítima foi agredida, o irmão da vítima era o promotor de justiça, então eu tinha tudo para eu ficar condenado no mínimo, uns 6 anos, não tinha como ser diferente. E essa tia foi me visitar com 4 meses e um pouquinho, e disse: pode ficar tranquilo, que Deus me revelou que eu vou te ver em 7 dias dentro da igreja. Eu falei: esse teu Deus está te deixando louca, esse Deus está te deixando maluco. Eu não passava nem na porta de igreja, eu, um camarada traficante, trocava tiro com polícia, com facção rival. Como que você vai viver em 7 dias dentro da igreja que eu ainda vou a julgamento? Você é condenado, não tem como. Ela: fica tranquila, em 7 dias eu vou te ver na rua dentro da igreja. Gente, eu fui a julgamento aquela semana, eu fui condenado a 6 anos e um pouquinho. Reduzi 1/3 que eu era primário, reduzi 1/3 que eu era menor de 21 anos e reduzi 1/3 que eu tinha residência fixa. E realmente, eu fui liberto naquela semana, desci do táxi com a minha mãe na esquina da rua qual nós morávamos e, subindo a rua, eu vi a minha avó entrando na igreja. E tinha 5 meses que eu não via a minha avó. Então eu entrei na igreja para dar um abraço na minha avó. Quando eu estava abraçado com a minha avó, a minha tia chegou, bateu no meu ombro e: eu não te disse que Deus tinha falado comigo que eu ia te ver Aleluia. na rua 7 dias dentro da igreja? Gente, mas a gente tem um coração duro, né? Eu tinha certeza da existência de Deus, mas ainda não foi aí que eu me converti. Eu ainda fiquei envolvido por mais alguns anos, né? E aí cada vez pior. O uso de drogas contínuo, eu fumava cigarro, eu bebia maconha, cocaína, me prostituía, jogava, eu tinha todos os vícios que vocês possam imaginar. E eu não aguentava mais aquilo para minha vida, eu não queria mais aquilo, eu não queria mais beber, eu não queria mais me drogar, mas eu não tinha força, eu não conseguia. Quando eu vi, eu estava dentro do bar, eu estava me drogando, e aquilo era contínuo na minha vida. Bem, tinha uma prima que já congregava na Sala Nossa Terra, me fez um convite, eu com a minha vida totalmente
destruída, totalmente desfacelada. Aceitei o convite, cheguei numa quarta-feira na Terra Encantada, a Bispa Ana pregava e eu senti uma coisa diferente naquele lugar. Na semana seguinte, tinha um evento que nós temos aqui na igreja chamado Família de Sucesso. Eu fui convidado para esse evento e eu fui. O meu casamento nessa altura não existia, eu não tinha relacionamento nenhum com a minha esposa, com os meus filhos. Eu já tinha 2 filhos nessa época. E cheguei naquele local, onde eu fui recebido da forma que vocês recebem as pessoas, com muito amor, com muito carinho. Eu quero aproveitar esse momento para honrar a vida dos meus líderes, dos meus pastores, pastor Fernando, pastor Helena. E fui convidado a participar de uma célula na casa deles. Lá, chegando, eu pude perceber o amor que essas pessoas passavam para as outras. Cheguei lá ainda com todos esses problemas e ele me abraçou dessa maneira. Eu ainda fumava, ainda bebia e ele me recebeu super bem na casa dele. E foi quando veio se cumprir na minha vida a promessa que Deus já tinha feito, Está lá em Salmos 37:5, que quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor e a gente confia nele, Ele faz todas as coisas, E Ele não faz pela metade. Ele, além de me libertar de todos esses vícios, Ele ainda cuidou, Ele supriu todas as minhas necessidades, Ele me deu um táxi, Ele me deu uma casa para morar, me deu mais algumas casas. Hoje a gente tem algumas casas alugadas. Então Deus, assim, Ele supriu realmente todas as necessidades. Ele me tirou lá do lamaçal do pecado e me reergueu para que hoje eu pudesse estar compartilhando esse testemunho